O meu nome é Cristiano Santos e o tema de hoje é 4 tipos de CDS Views para você dominar o SAP Fiori e S4HANA. Vamos começar aqui a nossa aula de hoje, pessoal. Aqui abrindo o Eclipse com uma tela de CDS Views e vamos lá. Boa noite, galera. Estão me ouvindo bem aí? Sinalizem se vocês estão me ouvindo direitinho para a gente dar continuidade de acordo com a qualidade do som. Importante saber que vocês estão ouvindo, né? Aí eu falo direitinho aqui. Como é que tá aí? Um alôzinho aí, boa noite para mim. Beleza, pessoal. Então, o que é esse tema de hoje? Nesse tema, eu vou dar exemplos de alguns tipos de CDS Views que você vai lidar quando atuar em projetos de SAP Fiori e S4HANA. Essa aula é para você que quer ser uma referência no ambiente de trabalho, no mercado SAP, na frente de ABAP. Você que quer dominar o SAP Fiori e ter esse diferencial no mercado ABAP, não está sabendo por onde começar. Você que está perdendo muitas oportunidades por não ter esse conhecimento de SAP Fiori, então você está no lugar certo. O que é CDS Views? Aqui estou dando exemplos aqui de CDS Views, é o que a gente vai falar hoje. Vocês estão vendo aqui o código e a cara delas, mas eu vou mostrar aqui uma imagem para explicar o que é CDS Views. Vamos lá. CDS Views é uma tecnologia que permite criar modelos de dados em cima de um banco de dados. Você tem aqui a camada física, que são as tabelas físicas, e aí em cima dessas camadas do banco de dados, você cria agrupamentos de informações, que são as visões, e você junta várias visões e você tem um modelo de dados aqui, que está sendo chamado no S4HANA de Virtual Data Model. Então, deve estar perguntando, tá, mas qual que é a diferença entre CDS Views e VDM, Virtual Data Model? Veja só, Virtual Data Model, ele está ligado mais à arquitetura, ao conceito de representação de um modelo de dados com significado semântico. A parte técnica de uma VDM é a CDS Views. É parecido com a diferença entre REST e OData. REST é a arquitetura, OData é a tecnologia, e aí VDM e CDS vai nesta mesma linha aí, pessoal. E por que saber atuar com CDS Views é importante? Porque CDS Views é a base de praticamente todos os aplicativos Fiori do S4HANA. Você tem aqui um aplicativo standard no S4HANA, um aplicativo SAP Fiori, e os aplicativos SAP Fiori no S4HANA, eles até podem ter o front-end baseado em SAP Wi-Fi Freestyle, ao invés de Fiori Elements, mas a maioria dos aplicativos no S4HANA são construídos com CDS Views no back-end. Eu não vou dizer aqui que é 100%, né, das aplicações que são CDS Views, porque eu já vi caso que foi feito o serviço no Gateway clássico, mas é a exceção, porque a grande maioria dos aplicativos vão estar baseados em CDS Views. Veja, por exemplo, aqui este caso. Nós temos um aplicativo que é administrar ordens do cliente, e quando a gente faz uma consulta, podemos verificar que ele utiliza aqui um serviço chamado, que é este serviço aqui, e nós podemos aqui utilizar o gateway para poder abrir aqui o serviço. Vamos limpar o quadro aqui para a gente começar. E aqui, vamos. Shift, tanana. Aqui. Aí. Aqui, vamos abrir aqui. Temos um serviço que é relacionado, então, ao fornecimento de dados, e você vai abrir aqui e ver que mesmo no gateway ele é formado por CDS Views. Então aqui é o serviço que alimenta aquele aplicativo, e você verificar a estrutura deles aqui é uma exposição de CDS Views através do gateway. É uma funcionalidade que tem disponível. E aqui nós temos então a respectiva CDS View que alimenta
aquele aplicativo aqui, né? Então, a maioria dos casos vai ser assim mesmo que vai acontecer nos aplicativos Fiori no S4HANA. E para então desenvolver demandas específicas no trabalho que exigem o SAP Fiori, você vai saber, para desenvolver demandas específicas do trabalho que exigem o SAP Fiori, você vai precisar saber CDS Views. Logo, saber trabalhar com CDS Views vai te ajudar a dominar o SAP Fiori e ter segurança para atuar em projetos de S4HANA. Vou mostrar aqui para vocês mais um exemplo prático que vai acontecer aqui no dia a dia. Você vai ter aqui um aplicativo que é o Administrar RFQ. Administrar RFQ. E você vai ter este aplicativo aqui, ele vai ter um serviço que vai ter esta CDS Views aqui. E nós vamos abrir ela aqui no Gateway. Por exemplo, quero fazer uma extensibilidade neste aplicativo aqui, né, numa operação de escrita. E aqui você então vai ter acesso a CDS Views do aplicativo, né? E aí você então vai verificar que essa CDS View ela está além de uma segunda CDS View. E quando você vê os detalhes dessa CDS View aqui, você descobre também que ela alimenta um Business Object do BOPF, que é responsável por fazer as operações de escrita. Então quero fazer então uma alteração aqui nessa CDS View, ou quero fazer uma alteração aqui no Action. Veja os Action. Então, por exemplo, um projeto que a gente passou, tinha que fazer uma ação específica na hora que aprovava a requisição, né? E a gente ficou tentando encontrar onde queria fazer. Aí olhamos, através da CDS View, chegamos no BOPF, através do BOPF a gente chegou nas exits para poder fazer a implementação. Então, é assim que o conhecimento de CDS Views vai te ajudar a dominar o SAP Fiori. Então, vamos mostrar aqui algumas views, os tipos, né? Que temos diferentes tipos e vamos começar aqui construindo uma nova view aqui neste pacote. Neste pacote, eu vou criar um novo objeto chamado Data Definition, que é relacionado a CDS Views. Vou colocar aqui a letra Z, e que vai ser uma convenção, que é de interface básica, vou falar isso um pouquinho mais para frente. Aqui, Sales H, o nome da minha CDS View. ZI, Sales H, cabeçalho de vendas. Cabeçalho de documento de vendas. Vou escolher aqui uma request ao vivo. E aqui nós temos, então, diferentes tipos de views, né? Tem um monte, mas eu vou trazer aqui 4 para vocês, 4 das mais importantes que vocês vão ver mais aí. A primeira view que eu vou falar, essa aqui, é a clássica. É a view clássica baseada em objetos de DIC. O objeto de DIC é o nosso querido dicionário de dados da ECE 11. Então, essa aqui é a CDS View mais clássica. A característica dela é que ela gera uma visão SQL, que a gente conhece mais como uma visão ABAP na SE11. Veja aqui que eu tenho uma anotação chamada SQL View Name, e eu vou colocar aqui um nome, ZI Sales H. Isso vai virar o nome da visão ABAP. E aqui eu tenho uma entidade CDS, e eu coloco a fonte de dados que eu vou trabalhar, e aqui eu faço, então, a adição dos campos da tabela que eu quero que apareça. Adicionei, nesse caso, todos aqui. Todos os campos dessa tabela. Uma CDS Views que tem os dados desta tabela aqui. E vou executar, aperto o F8 e veja aqui, que já estou selecionando. E esta visão, ela gera aqui uma visão ABAP, ó. Veja aqui. Gerou uma visão ABAP na SE11 com todos os campos da CDS Views. Essa, então, é a CDS Views mais clássica, que a gente chama aqui, né? E a CDS View clássica, ela pode ser de diferentes tipos. Deixa eu abrir aqui uma CDS View clássica. E pronto. E pronto. Então, aqui você tem uma CDS Views, ela pode ser do tipo básica. As CDS Views básicas, elas acessam diretamente o banco
de dados, né? Acessam as tabelas standard lá, MARA, BBAP, VBEP, VPKD, BKPF, BCID, MSEG. Então, as CDS Views básicas, elas vão ter essa funcionalidade de acessar diretamente o banco de dados. E ainda dentro das clássicas, nós temos a CDS View de consumo. Ó, vamos fazer uma lista de utilizações aqui e você vai ter a CDS View cProduct, que é uma CDS View aqui do tipo de consumo. O que é uma CDS View de consumo? Ela é uma agregação de várias CDS Views básicas que leem diretamente o banco de dados, né? Essas CDS Views, elas não acessam diretamente o banco de dados e ficam mais com a parte da junção de dados e da interface do usuário, né? Então, quando eu falo aqui junção de dados, temos um monte de associações aqui e também temos o metadata. Cadê? Esse xizinho está aparecendo aqui, mas eu quero que ele suma. Vamos abrir aqui de novo. É uma coisa do Eclipse que eles vão ter que se acostumar, né? Às vezes ele aparece aqui o X bem em cima da linha que aparece uma outra informação. Aqui, ó. Essa informação, esse íconezinho aqui, né? Então, é só uma coisa do Eclipse que vocês têm que acostumar. Às vezes ele dá um erro e aparece um xizinho bem em cima desse lugar onde que aparece esse botão aqui, que aparece as opções de sensibilidade. Então, na visão de consumo, você tem aqui o arquivo de anotações que você pode colocar para controlar a interface do usuário. Então, a interface, a CDS View básica, você lê diretamente o banco de dados, e a CDS View de consumo, então você tem a junção de vários dados e o controle dos dados da tela do usuário, da interface do usuário. E eu estou mostrando aqui, você deve estar se perguntando, qual que é o benefício de usar CDS Views? Então, qual que é o maior benefício de usar CDS Views? É aproveitar o potencial do banco HANA para você criar soluções que consumam uma grande quantidade de informações em tempo real e com boa performance. CDS Views é usado para diminuir o processamento de uma seleção grande e complexa. Por exemplo, vamos fazer aqui uma solução, vou mostrar aqui, né, uma solução, uma página aqui de um overview, aqui um dashboard gerencial aqui, né? E você vai utilizar aqui CDS Views para potencializar o uso do banco HANA para trazer mais dados para a interface do usuário, né? E você também vai poder reutilizar essa fonte de dados criada em diversas aplicações, sem toda vez você ter que ficar fazendo os mesmos selects e os mesmos joins, que são feitos várias vezes em diferentes projetos, né? Por exemplo, um relatório de vendas com cabeçalho e itens. Quem que nunca fez aí uma meia dúzia de vezes as mesmas seleções e os mesmos joins para fazer relatórios dos módulos funcionais, né? Então, é importante você entender esse benefício para você ajudar a entregar demandas na empresa, por exemplo, que prestam dashboards, e ao invés de você ficar fazendo vários joins aí, vários select com join, loop, read table, você vai utilizar CDS Views e é uma habilidade que está sendo procurada, sim, porque é um diferencial. As empresas, elas querem ter o S/4HANA, elas querem ter o dashboard, então você ter o conhecimento de CDS Views e trabalhar com os diferentes tipos de CDS Views vai te ajudar a dominar o SAP Fiori e ter segurança para poder atuar em projetos de S/4HANA. Vamos mostrar aqui um segundo tipo de CDS Views aqui para vocês. Já mostrei para você a CDS View básica, que é a clássica, e agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo de CDS View que se chama Projection View. Vou abrir aqui uma CDS View. Aqui. Aqui. Não é Projection View, não. É essa aqui. Vamos lá. Voltando, mostrei primeiro a clássica, que é esta CDS View aqui, baseada em estrutura de DIC. E agora eu vou mostrar essa segunda CDS View aqui, que o tipo dela é View Entity. É um tipo diferente de CDS View. Veja aqui que enquanto na primeira eu faço Define View, na outra eu faço Define View Entity.
root é para dizer que ela é um topo de uma hierarquia cabeçalho e itens, por exemplo, né? Mas eu posso fazer assim, sem a palavra root, que vai funcionar igual aqui. O que é essa CDS View do tipo View Entity? É um tipo de CDS View que não gera estrutura de DIC, que não gera uma visão na SE11. Por quê? Porque ela é mais voltada para o desenvolvimento cloud que não utiliza o SAP GUI. Então ela tem essa característica, com isso ela tem uma melhor performance também na hora de ativar, porque ela não tem que ficar fazendo interface lá com o dicionário de dados da SE11, e ela suporta também mais expressões que a View clássica. Expressões é adicionar lógica durante a seleção, e eu vou falar disso mais para frente. E esse tipo, então, aqui, de View Entity, é um tipo de view que vai ser utilizado para fazer programação com o RAP, por exemplo, porque o RAP é um modelo de desenvolvimento também voltado para a cloud, onde que se substituiu o SAP GUI por outras funcionalidades. Então, nós temos uma view aqui que não utiliza mais visões do dicionário de dados ABAP. Esse é o objetivo dela. E ela também tem a questão de melhorar a performance. E por que CDS Views consegue gerar esse benefício de performance para a empresa? Bom, primeiramente, pelo conceito de entidades, né? Veja aqui que nós definimos entidades. O que é uma entidade? É um modelo de dados reutilizável que é construído acima do banco de dados e pode ser reutilizado, né? E esse modelo de dados ele fica na camada em memory do banco de dados HANA para ser acessado mais rapidamente, né? Então são dados que ficam pairando ali, uma entidade de dados. E aí, além disso, você também tem a questão das associações. Então veja, estou abrindo aqui uma CDS View básica e veja, ele tem aqui, ó, trocentas associações. Olha quantas associações. Isso aqui é uma CDS View standard, né? Então vamos contar aqui da linha 35 até a linha 151. Estão tirando os espaços aí, mas você vê aí, né? Olha só quantas associações nós temos aqui em apenas uma CDS View aqui, né? Então você tem na CDS View essa vantagem de poder buscar dados de diferentes fontes. Então, estamos seguindo aqui, falando aqui das views, vantagens, como que a CDS View consegue gerar o benefício de performance, primeiro a questão das entidades, depois a questão das associações, depois você também tem a questão das expressões, também chamada de calculated fields. Vou abrir aqui para você uma outra view aqui, para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Aqui, atendimento. Expressões. O que são expressões ou calculated fields? É você adicionar lógica durante a seleção. E essa lógica ela não vai ser feita na camada de aplicação, mas sim pela camada do banco de dados, né? Então, por exemplo, você pode fazer um if, pode fazer um case dentro de uma seleção, você pode chamar uma função durante a seleção. Então, toda essa lógica de tratamento de dados, ela é empurrada para a camada do banco de dados, né? Então, utiliza a memória RAM do banco de dados para poder fazer o processamento, né? Não usa a memória RAM do servidor de execução da aplicação. Então você tem um ganho de performance transferindo o tempo de processamento para uma parte do hardware que tem mais memória, né? Que é o banco de dados HANA e memory. E aí, por exemplo, aqui eu fiz um case e eu vou fazer aqui um outro exemplo. Já tem um case de calculated fields. Olha, aqui tem o valor, vamos ver aqui a telinha dessa aplicação aqui. Essa telinha dessa aplicação aqui. Eu tenho um relatório aqui nela. E eu tenho aqui o valor, o preço líquido, e eu vou fazer aqui um cálculo que é assim, o valor de imposto, né? Vou botar aqui moeda, vou botar aqui esta linha aqui, são anotações que eu já vou falar, e eu vou botar aqui uma expressão que vai ser assim, valor vezes 10
as imposto. Então já estou aqui na hora de fazer a seleção, eu já estou atribuindo aqui um valor, né, então calculated fields, né, então estou fazendo um cálculo aqui na seleção, na camada do banco de dados, então essa lógica aqui ela vai ser aplicada no banco de dados, né, vou utilizar a memória RAM do banco de dados. Vamos atualizar a telinha aqui para ver se ele vai aparecer. Cadê? Imposto, aqui, imposto. Vou tirar um nome aqui, para ele aparecer aqui, o imposto. Cadê o imposto? Imposto. Tá aqui agora. Imposto. Aqui, ó, apareceu. Vou fazer um refresh aqui. Então, imposto, eu fiz aqui, coloquei a multiplicação, né? Nossa, que imposto grande, né? Mas para dar um exemplo para vocês aqui, o que que acontece muito utilizado isso? É para poder fazer soma de dois números que já tem na tabela, igual, por exemplo, a tabela de cabeçalho de ordem e venda. Você tem um valor líquido de um campo e você tem o imposto. Aí você pode juntar os dois e fazer o valor total, né? Uma terceira coluna. Uma coluna do valor líquido, outra coluna do imposto, e aí a própria seleção já te traz uma terceira coluna que é a soma desses dois valores, né? Então, no caso, ao invés de você colocar aqui uma multiplicação, você vai colocar aqui, por exemplo, valor mais imposto é total, né? Isso na CDS View que se aplica, né? Então, isso se chama calculated fields ou expressões. E aí você também tem a questão das anotações, que é aqui que eu já tinha colocado em cima, né? Então veja que além dos campos, tem essas linhas com arroba na frente, que fica com destaque em azul, isso se chama anotações. O que que é isso? São atributos que você adiciona no seu modelo de dados para enriquecer os metadados, né? E o que que são metadados? São informações que podem ser utilizados por aplicações externas. Por exemplo, vou botar aqui um metadado, vamos ver aqui minha aplicação, tem essa coluna aqui que chama preço líquido, né? Mas eu não quero colocar preço líquido, eu quero colocar preço unitário. Vamos botar aqui, né? Esse valor. Então a gente coloca aqui um, um, um label nele, que a gente diz aqui que é valor unitário. E aqui eu coloco aqui valor total. Vou atualizar minha aplicação. Ó, valor unitário e valor total. Trouxe aqui essas informações. Por quê? Porque eu adicionei na CDS Views e levou para os metadados. Então, isso é enriquecer, né? Porque como que isso te ajuda? Geralmente, quando a gente se faz interface, a gente tem que ser feito um depara dos campos, né? Então, de um lado da interface só envia os dados e o lado recebedor trata os dados e define os títulos dos campos aí conforme a convenção. Mas com as anotações você pode enviar junto dos dados o título dos campos, igual neste caso aqui, né? Seria como se o parceiro que recebe os dados, ele não recebesse só os dados, ele também recebe junto da interface qual que é o título daquele campo, qual que é o label daquele campo. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. É você mandar, além do valor, você mandar qual que é o título da coluna do campo, né, para ele aparecer aqui. Então, isso vai te ajudar também a trabalhar em projetos de SAP Fiori e S4HANA, essa habilidade de você trabalhar aí com as anotações, com expressões, vai te ajudar a dominar o SAP Fiori e ter segurança para atuar em projetos de S4HANA, porque vão chegar projetos novos, em que os clientes pedem novos requisitos, pedem novas soluções, por exemplo, pô, vou fazer aqui um dashboard desse aqui, preciso utilizar uma tecnologia nova, uma ferramenta nova, né? Se o cliente quisesse ficar com ECC, ele não teria vindo para uma plataforma que oferece um dashboard como esse, né? O cliente, a empresa, o sócio lá, o diretor, o tomador de decisão,
ele quer ter aqui dados para ele poder tomar as decisões, né? E nós vivemos na era do dado, né, gente? Na era do Big Data, do Machine Learning, essas coisas onde que dados são utilizados para fazer muitas ações, né? Veja, o Netflix, por exemplo, ele cria roteiros com base nos dados históricos do que as pessoas estão assistindo, né? Então, veja aí quantas decisões estratégicas das empresas são baseadas em análises de dados. Isso é muito comum aqui, né? Então, vou mostrar aqui um terceiro tipo de CDS Views para você que quer dominar o SAP Fiori, que está acompanhando aqui essa transmissão. Estão acompanhando aí, pessoal? Comenta aí no chat. Estou acompanhando. Vocês querem que eu mostre mais uma aqui? O terceiro e o quarto tipo? Comenta aí. Vou mostrar aqui para vocês, então, terceiro tipo de CDS View, que é chamado Projection View. Vamos abrir aqui. Eu vou abrir aqui esta aqui. Vou dar um exemplo antes aqui, que eu falei do Calculated Fields. Eu quero mostrar esse exemplo aqui antes de passar para frente. Olha aqui um tipo de Calculated Fields. Ó. Então, ele está convertendo campos de data e hora em um timestamp. Veja aqui. Então, no meio da seleção dos dados, eu estou passando o comando aqui, ó, converta a data, a hora, nesse time zone aqui e me retorne um timestamp. Então, no ABAP, a gente teria que fazer isso por fora, né? Ler todos os dados, fazer um loop na tabela, fazer um read table, fazer um loop com field symbol para quando você, no caso, alterasse o mesmo campo, né? Ou então ficar fazendo um loop na tabela só para atualizar um outro campo, né? Aqui acabou com isso, né? Então, na hora da seleção, a gente já fala, me retorne um campo que seja convertido por timestamp. Olha, os campos estão aqui, ó. Aqui está a data, aqui está a hora. Ele pede aqui, ó, me devolva um terceiro campo juntando a data, a hora, o time zone e me retorne um timestamp aqui. Né? Isso são expressions. Ó, o Otávio, manda boa. Aí, legal, vou mandar. Ó, o Ricardo, manda aí, manda também. Wagner, sim, tá acompanhando, beleza? Rafael tá acompanhando também. Legal, pessoal. Então, dá aí um like aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas de trabalho também, que nós vamos agora mostrar o terceiro tipo de CDS View, que é o tipo Projection View. Vamos abrir aqui o tipo Projection View. Cadê? Aqui. Um tipo de view começa igual Projection View. Então, Projection View, veja que primeiro eu defino uma view do tipo View Entity, que é aquela view sem CDS Views, e eu falo que essa é uma projeção de uma outra. Esta view é uma projeção de uma outra, né? Então, o que, que é uma Projection View? Então, Projection View é um tipo de view que existe para atender os propósitos do RAP, que é o ABAP RESTful Programming Model. Ele serve para criar uma interface entre a aplicação e a CDS View básica, porque a CDS View básica, que é essa aqui, que é a projetada no caso, né, que é a fonte da projeção, aqui você tem uma CDS View básica do tipo que eu falei, que não é do tipo clássica, mas é do tipo básica View Entity, que ela acessa diretamente a tabela do banco de dados. Em cima dela é construído a Projection View. A Projection View, então, vai ser utilizada para criar uma interface para publicação do serviço aqui, né? Então, você vai ter o Business Service, você vai ter o Service Definition, e na hora que você for expor a CDS View como entidades, você vai ter que informar a Projection View. Você vai transformar uma CDS View em uma entidade do serviço OData, e você, então, expõe uma CDS View do tipo Projection View, e isso vai te ajudar, então, a trabalhar com serviços OData lá no front-end, definir diversos tipos de entidades. E você saber trabalhar com entidades
do serviço OData vai te ajudar a dominar o SAP Fiori e ter segurança para atuar em projetos de S/4HANA, porque muitos detalhes das propriedades que você pode utilizar, você consegue ver ali nos metadados, que são uma característica dos serviços OData. Este é o terceiro tipo, Projection View. E aí eu estou falando aqui vários tipos de views e você deve estar olhando e pensando assim, tá, mas se eu não fizer CDS Views, o que acontece, né? O que acontece se você não utilizar CDS Views, sendo que CDS Views é um objeto em cima das tabelas, né? Então você vai precisar ficar fazendo select, e join, e loop, read table, if, case, tudo fora da seleção, né? Você vai ter que fazer aquele lá, o seu selectzão, com aquele montão de join, e o desenvolvedor ABAP, que já está acostumado a fazer, né, um montão de join, eu faço em 2 palitos, faço com o pé nas costas, né? Mas quando se aumenta a quantidade de informações, a performance começa a ficar prejudicada. Então imagina esse caso aqui, que eu tenho uma CDS View, um modelo de dados que tem aqui, ó, da linha 35 até a linha 150. Então a gente pode botar aqui, chutando por alto, 50 associações. O que vai acontecer no ABAP se você botar 50 associações? Olha o tempo de processamento disso aqui. Ó, apertei F8, ele vai me pedir os campos aqui, rodou. E trouxe a tabela full aqui, né? Trouxe todos os resultados. Então imagina isso no ABAP, você fazendo um join com 50 tabelas, o que iria acontecer, né, gente? E por que a gente tem essa grande quantidade de leitura de dados? Para poder fazer dashboards aqui, né? Então eu tenho 1, 2, 3 dashboards ao mesmo tempo, com mais aqui 2 tabelas sendo exibidas aqui, tudo simultaneamente, né? Porque uma das propostas de valor do S/4HANA é o acesso em tempo real a uma grande quantidade de dados, né? Para fazer dashboards, para poder fazer KPIs e ajudar então aí os tomadores de decisão das empresas a fazerem as suas melhores escolhas, que potencializam as suas estratégias, né? E essas escolhas vão ser baseadas no quê? Na análise de dados, né? Igual eu falei ali, a questão do Netflix, que usa os dados históricos dos que as pessoas estão assistindo para montar roteiros de novos filmes e seriados, né? Então você precisa ali, ó, acesso rápido à informação. Então não dá mais para um diretor de uma empresa ficar esperando 3 horas para consolidação de uma fonte de dados para poder tomar uma decisão. Então imagina, né, se eu quero um relatório de produtos normal aqui, que tenha 50 joins aqui, né? Então imagina, se eu boto no ABAP clássico, quanto tempo isso aqui vai ficar demorando, né? Hoje nós estamos na era da agilidade, as empresas querem acesso rápido a uma grande quantidade de informações aqui, né? Vamos mostrar aqui, por exemplo, esse aqui é um aplicativo, que é um relatório, mas tem outros também aqui, vamos ver. Ó, esse aqui, ó. Olha aqui, então eu tenho um gráfico aqui, né, de questão de distribuição de mercadorias, aqui eu posso mudar a dimensão dos gráficos aqui também, né? Ele pode ser por cliente e pode ser por level também, né? Então esse aqui tem 2 dimensões, mas aí você tem outros relatórios que tem trocentas dimensões aqui que você pode ir colocando aqui, ó. Vamos abrir esse aqui. Vamos, querido. Esse aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, de vendas pendentes aqui, por período, por cliente, por código da empresa, né? Então, a empresa consolidando aqui as informações por diferentes horizontes, por diferentes perspectivas, né? Então, aqui, eu não tenho só um relatório, eu tenho 3 relatórios que eu posso alternar entre eles aqui em tempo real e obter os dados, né? Então é isso, as empresas elas querem agilidade, elas querem quantidade de dados, né? Que agora eu vou mostrar então o quarto tipo de CDS View para você. Perceba então como que você conhecer os diferentes tipos de CDS Views vai te ajudar a dominar o SAP Fiori, ter segurança de atuar em projetos de S/4HANA, ser capaz de entregar demandas em projetos que pedem esses conhecimentos. E vamos para o nosso quarto tipo de view,
que é Extension View. Vamos pegar aqui um tipo de view chamado Extension View. Vamos fechar aqui várias para a gente poder abrir a outra e focar nela aqui. Aqui, Product, aqui, aqui. Aqui onde que eu tenho a minha CDS View, eu tenho aqui um íconezinho aqui, tipo do Enhancement, né? Do ABAP, não tem lá um Enhancement que você ativa lá, o Enhancement que ele tem um íconezinho assim. Aqui também tem uma extensão aqui. Esta view é estendida com esta outra aqui. Vamos clicar nela. Veja, então eu tenho uma Extension View, ou aqui também colocada como Extend View. Esse tipo de view permite você adicionar campos em uma view já existente, sem precisar criar uma nova. Você reutiliza os campos da view original e você, então, adiciona os seus novos campos do jeito que você quer, né? Então, veja aqui, eu tenho uma CSS Views que eu estendo a view Product com essa aqui, que tem esse nome, e aqui eu defino, então, é uma associação com estes campos aqui, são cláusulas de condição, e aqui são os novos campos que eu extraio aqui desta condição aqui. E o interessante é que quando você amplia uma view, os campos eles aparecem na view original, não só na view ampliada. Então, por exemplo, veja que eu criei esse campo createXT e salesorder. Nesta view, Z aqui, XTMT. E agora eu vou voltar na minha view original, eu vou executar a aplicação aqui e vamos ver que lá na tabela, no finalzinho da tabela, ó, tem aqui Select Columns. Então, eu tenho lá no finalzinho dela, aqui, ó, os campos create, createXT e salesorder. Então, veja que os campos da minha CDS View estendida começaram a aparecer na CDS View original. E este é o recurso que faz com que a extensibilidade do tipo Fiori Elements funcione tão bem também, que a gente consegue criar custom fields, né? Porque aí o custom field, quando você cria, ele também é adicionado como uma extensão da CDS View original. Então eu criei lá um custom field chamado risco e ele é adicionado aqui, veja, ele gera um nome maluco porque é o framework que gera automaticamente aqui, né? Esse padrão aqui, é tudo gerado automaticamente. Vocês viram, né? Já tem uma live que eu fiz sobre isso. Eu mostro um aplicativo que adiciona campo em tabela standard. Dá uma olhada nele lá, que aí você vai entender. É esse código que ele gera aqui. Então, assim você tem a adição desses campos. E você saber também trabalhar com extensibilidade de CDS Views vai te ajudar muito a entregar demandas de projetos do dia a dia, demandas do mundo real, e você saber trabalhar com extensibilidade CDS Views vai te ajudar a dominar o SAP Fiori e ter segurança para você poder atuar em projetos de S4HANA. E o Valdeci falando, parabéns pela live, obrigado por compartilhar conhecimento conosco. Obrigado, Valdeci, pela presença, continue voltando. E aí, eu vejo muitos desenvolvedores falando assim, olha, eu não vou ter projetos para aplicar isso, porque a minha empresa não vai implantar o SAP Fiori S4HANA, né? Eu entendo que você acredita nisso, porque a sua empresa não tem planos de implantar o SAP Fiori, mas uma hora ela vai ter que migrar, né, com o fim de suporte para ECC, e aí, com a proximidade do fim de suporte, vai ser obrigatório, né, a empresa migrar e vai aumentar a urgência de ter um profissional capacitado, né, e aí as taxas vão subir mais ainda, né, e se a sua empresa não vai implantar o S4HANA, você também tem uma oportunidade de você buscar um novo emprego que vai te dar uma remuneração melhor também aí, né, então as pessoas estão preocupadas ou não estão preocupadas com essa questão de SAP Fiori, S4HANA, porque, né, não estão vendo aí, mas, pessoal, ano que vem o SAP Fiori já faz 10 anos, né? Então, lá em 2013, o pessoal falava que não ia dar em nada, né? Pum, já passou 10 anos, né? E tá aí, esse desespero, essa falta de consultor capacitado. Mas tem gente que ainda fala que o Fiori não vai dar em nada, né? Não sei com que base eles falam que o Fiori não vai dar em nada, né? Hoje, tipo, 10 anos depois aí, saiu aí as notas do S4HANA 2022, melhorias no Fiori Launchpad também aí, né? Então, essa informação de que o Fiori não vai dar em nada, ela já não procede mais, né?
a história mostra que já não é mais assim também, né? Então veja aí, né, um montão de aplicativos. Você acha que, por mais que SAP, né, mude, descontinue as coisas, façam as outras, mas existem coisas que estão dando certo, né? E você pode aqui fazer aqui um relatório por quantas dimensões, né, diferentes aqui até por representante de contas tem aqui, né? Então você vai filtrando, olha aqui, ó, quem que recebeu mais aqui por nome da pessoa, né? Aqui por cliente também aqui, né? E aí quando eu falo de Fiori, assim, eu vejo muito desenvolvedor ABAP falando assim, é só evitar projeto de SAP Fiori, né? Porque ainda tem projeto de CC e o projeto, né, tenho muita experiência com ECC e a minha experiência com ECC vai garantir a minha empregabilidade, né? Ok, beleza. Eu entendo que você acredita nisso, né? Principalmente você é um desenvolvedor ABAP que está no mercado já há muitos anos, né? 20 anos aí, tem gente que está mais de 20 anos, né? E por muitos anos no mercado ABAP, um sênior ele conseguia vaga só por indicação, né? Por networking, sem nem mesmo precisar de vagas. Eu já vi acontecer mais de uma vez, né? Fulano, tá desalocado? Ah, tá. Pode começar segunda-feira? Pode, né? Fechou ali rapidinho uma vaga, sem precisar fazer entrevista técnica nem nada, né? Mas aqui no SAP Fiori da S/4HANA teve uma grande mudança, né? Teve uma mudança na plataforma, teve uma mudança na tecnologia e teve uma mudança no paradigma de programação. Então, a sua experiência com a BAP para ECC, ela já não é mais suficiente para atender projetos de Fiori S/4HANA, porque esses projetos demandam novas habilidades, né? Como desenvolvimento front-end, arquitetura cliente-servidor, data bind, protocolo data, CDS Views, Fiori Elements, S/4HANA, Gateway, todo um conjunto de novas funcionalidades que precisam ser dominadas pelo desenvolvedor ABAP que já está inserido no mercado, que quer se manter empregado e relevante no mercado. Por quê? Porque o pessoal que está começando é uma grande oportunidade de crescimento, igual o caso do Fábio da comunidade, né? O cara tinha 1 ano de ABAP, mas quando ele fez 6 meses de ABAP, ele já começou a estudar Fiori. Então, quando ele completou 1 ano de ABAP, ele já tinha 6 meses já se capacitando em Fiori. E chegou um projeto de implantação do S/4HANA no BTP e do time, ele foi colocado, né? O cliente, veja, o cliente escolheu um ABAP de 1 ano ao invés de escolher um ABAP de 10 anos. Por quê? Porque o cliente ele considerou o tempo de Fiori, não considerou o tempo de ABAP do cara, né? Então veja isso, é um fato assim muito marcante, né? Um projeto grande de implantação, o cliente foi lá, não, eu quero o ABAP Júnior, porque o ABAP Júnior sabe Fiori e o Sênior não sabe, né? Então a experiência longa e vasta em ECC não garantiu ele uma alocação em um projeto de S/4HANA. Aí, veja, né? Aconteceu, pessoal, isso é uma história real. Então, se você não se atualizar, você vai perder aí muitas oportunidades por não ter esse conhecimento de Fiori, né? Você que está há muito tempo no mercado, você não vai ser mais relevante, né? Porque o mercado gosta de carne fresca. E você que está começando, você tem um potencial aí de triplicar a sua taxa rapidamente, mais rápido do que você ficar só no ABAP normal, né? Então, beleza, pessoal. Então, como é que a gente começa na CDS Views? Primeiramente, é você instalando o software do Eclipse, né? E para você poder instalar o software do Eclipse, você vai ali no site do Google aqui e você digita no Google SAP Development Tools. Você digita SAP Development Tools. Você aqui, então, vai na aba de ABAP, instala o Eclipse, faz o download do Eclipse, instala o plugin e começa a fazer o desenvolvimento, pessoal. Então, essa aqui foi só a pontinha do iceberg, né, para mostrar para vocês, porque não adianta ficar aprofundando e não explicar por quê, né, porque de repetidor de tutorial nós estamos cheios, mas continua com falta de consultor especializado. Por quê, né? Porque tutorial não forma ninguém, porque se formasse, não teríamos escassez de consultor capacitado, né? Então, por isso que eu estou aqui mostrando para vocês a ponta do iceberg, para vocês entenderem o que vocês vão precisar efetivamente quando estiver em projetos, né? Porque você chega num projeto, não sabe nem o que você tem que fazer, não sabe nem o que você tem que pesquisar, né, pessoal? E olha aí,
O Márcio, conteúdo de qualidade, obrigado. Com certeza fará uma grande diferença nessa jornada como ABAP. Que bom, Márcio, que bom que está ajudando na sua jornada aí. Ó, quanto conhecimento de JavaScript temos que ter para entender o seu curso? Não, não precisa nada, porque eu quero colocar isso também, né? Eu ajudo as pessoas a entenderem o JavaScript também lá, né? Então, você vai ter esse suporte também. Ó, preciso saber Java também? Não, Java não. Java é uma outra história, né? Java é uma outra linguagem diferente de JavaScript. Eles têm a mesma palavrinha, mas é uma outra situação. Você aprendeu o SAP Fiori ali nos 3 modelos de programação para o S4HANA. Não precisa saber Java, não. Precisa saber JavaScript, que é uma coisa diferente do Java, né? Mas tem coisas que você pode fazer sem o JavaScript também. Então, o JavaScript ele não é um impeditivo, ele não é um bloqueio, né? Você tem que se adaptar às partes do Fiori que não demandam JavaScript e depois você também domina o JavaScript, né? Mas não tenha o JavaScript como um empecilho. Muitas pessoas falam assim, cara, eu não vou começar nesse SAP Fiori aí porque eu não sei nada de web, eu não sei nada de web, eu não entendo nada de JavaScript e não tenho noção nenhuma, então eu não quero ver esse Fiori aí não, né? Porque o Fiori muda muito, né? Muda muito, o que vale hoje não funciona mais, e aí a pessoa não estuda, né? Um abraço e até mais.